Muito bem. Vamos chacoalhar? Vamos. Vamos? Vamos chacoalhar? Vamos. Vamos chacoalhar? Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Os caminhos da vida! Los caminos de la Assim vida. só. ¡Wow! Estoy arrepiada. Ay, es muy increíble hoy, hablando un poquito en portunhol, mas antes de começar estamos no chá. Chá da Saúde hoje é o chacoalhe. E começamos com uma música que fala de caminhos, os caminhos da vida, né? São fáceis ou são difíceis? Os caminhos da vida são lindos, independente da dificuldade ou não. Hoje eu tô aqui fazendo chacoalhe, pra gente chacoalhar com duas figuras lindas. A Érica Massocco não está aqui presencialmente, mas ela tá no nosso coração, logo logo ela volta no próximo. Mas é o seguinte, eu tô aqui com uma chilena e um argentino, tá? E nós vamos conversar sobre os caminhos, é isso mesmo. Nós estamos na TV Praia Grande, né? No momento do Chá da Saúde, que é da Érica Massocco, mas eu já venho aí algumas semanas junto com vocês falando sobre o chacoalhe. A ideia eu sou a Alida Costa, artista, humanista, e eu tô aqui na nossa casa, no meu ateliê, que fica em Iguape, né, no extremo sul do estado de São Paulo, e aqui é um pouco mais do que uma pousada, né? Como eu disse, a minha casa, meu ateliê e um lugar onde a gente recebe pessoas do mundo todo e a gente recebe, né, para quê? Para que a gente chacoalhe a vida, a gente transforme os nossos momentos em momentos únicos ainda mais, porque já são, mas às vezes a gente esquece. E aí o que acontece é o seguinte, gente, hoje a gente vai falar dos caminhos, por quê? Porque nós temos aqui um programa dentro da nossa pousada, nosso espaço, enfim, que é um programa que é da troca, que são os voluntários pelo mundo, que se chama Worldpacker. É um programa, é um aplicativo onde a gente oferece, a gente tem condição de trocar, né, uma hospedagem por um trabalho, né? E essas pessoas se aplicam nesse aplicativo e a gente tá aqui então com duas pessoas que vieram, né, como eu disse, da Argentina e do Chile, e eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem, né, falar um pouquinho, né, quem são e o que move, o que moveu eles a estarem neste caminho, porque pelo que eu percebi, os dois estão fazendo isso pela primeira vez. Você fez já em a segunda, né? Ela é a primeira vez. Primera vez. Então, estamos acá com a chica maravilhosa que cantou maravilhosamente bem para nós este caminho, os caminhos da vida, né? Eu gosto muito de falar, e vocês que já ouviram os outros programas, né, da arte de amar a vida, né? E quando eu fui para o Peru fazer uma exposição lá, eu consegui caminhar, né? A gente está muito indo atrás da história dos caminhos de Peru, os caminhos das artes, os caminhos nossos, da ancestralidade de hoje, e todos os caminhos levam ao caminho, ao meu entender. E aí vem essa música que fala isso, ela trouxe isso. Então vou começar com ela que já está há mais tempo, as meninas, né, aqui, que veio para passar 30 dias e vai ficar um pouquinho mais com a gente, porque é muito especial esse caminho que a gente se encontrou. Mas, antes deles falarem outro, né, eu vou fazer o quê? Vamos chacoalhar. Você quer o verde ou o preto? Verde. Verde. Então aqui a gente chacoalha a vida, chacoalha e toma um chá. Esse aqui, a gente brinda, que é um verde ou preto? Verde. Eu sempre começo com o verde também, que eu adoro o verde. Adoro os dois, né? Mas Obrigado.
Esse aqui. Ui! La cábala. Sim. Olha aqui. Então, ó, para você também. Vamos lá. Aqui, meus amores, vamos brindar. Vamos brindar a vida, aos caminhos e a essa história muito linda. Viva, viva, viva! Vamos aqui as três. Ó. Aê! Vamos chacoalhar. Beleza. Aí é bom, né? Mas então, Paulina, Gustoso. Elizabeth. Paulina linda. Contei, Paulina Elizabeth. Sim. Conte para nós outros o que te move, o que te fez vir acá, o que esta experiência é para você estar aqui com nós outros e por quê? ¿Por qué viajar? ¿Por qué salir? Bueno, primero agradecer por la invitación a este espacio y poder experimentar esto que efectivamente es la primera vez en mi vida donde me atreví a hacer algo distinto, de alguna manera a darle sentido a la vida, queriendo comenzar a vivir y dejar de sobrevivir. Es algo lo que me movió a dar ese salto al vacío, ese salto de fe también, y escucharme para conectar conmigo, sabiendo que al otro lado algo me esperaba. No sabía mayormente qué cosa, pero el mes que llevo acá me he podido dar cuenta que es algo maravilloso y es más de lo que yo podía imaginar. Increíblemente, conectar con el miedo no significa que eso no sea algo para yo elegirlo, porque tomé la decisión con miedo incluso, debo ser honesta. Pero dije ya, ¿cuál es el sentido que le estoy dando a mi vida? Queriendo encontrar un propósito también y vivir desde el servicio, que es algo que me ha venido resonando hace mucho tiempo. Y justamente por el miedo me he sentido paralizada. No he podido atreverme a hacer cambios, a salir de mi zona de confort. Entonces llegó un momento que yo dije, Paulina, si quieres cambios en la vida, tienes que tomar decisiones diferentes. Así que llegó un momento donde solté el control, me atreví y también he podido darme cuenta que al otro lado del miedo siempre hay un mundo, literal. Es algo que yo por mucho tiempo visualicé, pero no me imaginaba que era tan bonito como lo que he podido vivir hasta ahora. El conectar con personas nuevas que han sido maravillosas. Me ha llamado la atención conectar con las personas y sentirme como en casa. Y ahí me doy cuenta de la maravilla y la magia de la vida, pues, darle sentido a la vida. Salir de esa estructura que yo misma estaba tan encasillada por mucho tiempo y ahora siento que estoy viviendo realmente, atreviéndome, conociendo lugares maravillosos. También me imaginaba mucho, y es lo que quería, conectar y conocer lugares hermosos. Y llegué a un lugar que es más de lo que yo imaginé. Así que es una gratitud, una felicidad enorme el estar acá. Y solo llevo un mes y ha sido pero tremendamente revelador. Así que estoy muy feliz por esta experiencia. Fue sin duda la mejor experiencia que he tomado, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Wow. Sí, tremenda. Que me ha marcado en varios ámbitos, me ha marcado profundamente un antes y un después en mi vida. Sí, increíble. Increíble. Mucha gratitud. Sí, ¿no? Gratitud a todos ustedes, a ti por conectar, por darnos el espacio e insisto, ver en todas las personas también cómo se mueven con las ganas de generar un impacto en el otro. Esa iniciativa sin esperar nada a cambio. Entonces de eso es lo que hoy en día voy encontrando esa respuesta que muchas veces me he venido siguiendo, llevarlo a la práctica en mi día a día, ser parte de ese movimiento es lo que me ha generado un despertar realmente. Vivir con propósito, darle ese sentido, llenar ese vacío que es desde la acción y el dar, sin esperar nada más allá. Entonces ahora lo estoy experimentando y es hermoso. Estoy como viviendo, volviendo a nacer. Ay, qué volviendo a vivir, ¿sí? Eso es lo que siento. Wow. Bueno, entonces es muy fuerte para mí porque
essa proposta de ouvir de você desta forma. Conversamos em outros momentos algumas coisas assim, mas você trouxe de uma forma tão incrível neste momento, né? Muitas graças, porque foi muito conciso, né? Forte, e o propósito da gente de compartilhar e chacoalhar é exatamente esse. A gente está iniciando a primeira apresentação, o primeiro programa internacional, né? E eu acho assim que se a gente conseguiu mover e passar isso que você acabou de falar, eu me sinto muito grata, porque é exatamente isso que a gente se propõe. A gente está aqui, não é muito mais do que uma pousada, né, Tom? A gente falou e fala para todo mundo que vem aqui, porque a gente abre a porta da nossa casa, da minha vida, né, dos 30 anos e mais um pouco que eu rodei, para compartilhar. Porque se o propósito do meu caminhar foi estar viva neste momento, depois de tudo que eu já vivi, do que eu já, né, passei, e de ter chego ao processo de querer tirar a minha vida, né, porque eu não acreditava mais que isso tudo que você acabou de me dizer fosse possível, né? A depressão às vezes faz isso com a gente, porque a gente para e fala: qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui nessa existência? Se o que eu faço não impacta, não faz o bem, não faz sentido. Porque você fica esperando que faça sentido para o outro. Exato. Só que na hora que a gente entende que o sentido tem que fazer pra gente, então que a gente conseguir fazer de bem, e que a gente se sinta bem, e que a gente não impacte a vida do outro de uma forma ruim, e sim boa. E como você me trouxe, né? Aquela coisa de eu estou aqui cumprindo meu propósito. Então, há 15 anos eu sei que eu estou lutando para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu consiga fazer algo melhor, e que nesse momento, esse espaço aqui em Iguape está nos propiciando dar a condição de vocês estarem aqui conhecendo o mundo, dar a condição para as pessoas que estão viajando terem uma vivência, uma experiência diferente. Estamos propiciando um trabalho pelo Instituto Laços, que é movimentar as ações com as aldeias guaranis. Temos a escola de jardinagem, que movimenta a questão da natureza e desse contato. Tem um monte de coisa, né? Um monte de histórias que a gente faz para conseguir chegar. Então não é só a Ali que viu um monte de coisas. Vocês compreendem? Estão compreendendo bem, sim, né? Então, assim, o que acontece? Não é só eu que vivenciei essa história e estou ali falando da minha história. É conseguir fazer estas relações para a gente caminhar nessa existência de uma forma gostosa. Porque às vezes a gente fica procurando um sentido, mas na verdade o caminhar é o caminho. Né? Porque todos os caminhos levam ao caminho. Mas qual é o caminho que eu estou trilhando para a minha vida? Então essa coisa de vocês estarem aqui e de tantos outros, né? Eu quero ver se todo mundo que é Worldpacker da Ali, né? A gente tem até um grupo, né? Os Packers que vieram da Ali, né? Porque eu tive a oportunidade de ter tantas pessoas maravilhosas desde 2021. Né? A gente foi em 2021 considerado um dos melhores lugares no mundo, né? 60 lugares melhores para se voluntariar, para fazer essa troca naquele ano lá por essa plataforma. E por quê? Né? Naquele momento, e aí assim, ouvindo isso de você, eu sinto assim que a troca também é verdadeira, porque você trouxe já também tantas coisas lindas, porque no momento que você chegou a gente já teve uma conexão, né? E assim, com várias pessoas que a gente teve já aqui, né? Outras nem tanto, mas outras que, né, foi um caos e que a gente teve que aprender a se lidar. E é assim a vida, né? Mas agora a gente vai para a Argentina. Eu tava no Chile. Até agora eu tava no Chile, mas rapidamente a gente vai para a Argentina.
Porque aqui, assim, a gente chacoalha a vida rapidamente. Você viu? De um lado para outro. Né? Tem uma partezinha que é meio conectada quase, né? O Chile e a Argentina, então ali perto. Mas de onde você é no Chile? Viña del Mar. Viña del Mar. E aí, vamos para o tom, que a pergunta é a mesma. Como você já teve né, um pouquinho dela, você chegou há pouco tempo, né? Mas a sua chegada para mim já foi assim uma coisa muito especial, né? Porque eu falei, será que ele é argentino mesmo, né? E aí você veio falando, né, de uma história da sua vida, da sua família, e que como você já foi recebido. E aquele dia, na hora que você chegou, foi muito gostoso, que eu até não estava, mas depois eu cheguei e a gente já se conheceu, e também está sendo uma coisa muito especial para nós. E para você? O que te move? Qual é o caminho? O que te fez sair? Aí você já teve uma experiência e agora está na segunda experiência, né? Mas e aí, conta para nós como é que é esse seu caminho, essa sua chegada aqui. Bueno, un gusto. Muchas gracias igual por todo este espacio, por brindarnos tu casa para venir acá y conocer y vivir lo que es estar en la posada, que ya de por sí solamente verla es hermosa, ya vivirla es algo increíble, ¿no? Yo creo que la posada también tiene esa magia, por decir energía, que justo te cruza con gente que más o menos está en la misma sintonía, que está en la misma búsqueda. Nos llegamos al mismo tiempo y vimos que estábamos en el mismo camino, y vos también compartiendo y haciendo todos las plantaciones de árboles, lo del budismo, todo para compartir. Y tanto este canal que es para brindar y transmitir algo, y que justo los tres medianamente estemos en lo mismo. Yo siempre digo que no es casualidad, sino que es por algo, o sea, por algo estábamos acá los tres, y bueno, ahora justo se está dando este momento. Así que nada, yo para empezar, bueno, mi nombre es Tomás, yo soy de Argentina, pero mis abuelos son descendientes de Japón, como vos lo dijiste. Yo, si hay algo que rescato, yo es la segunda vez que lo voy a hacer esto de viajar y voluntariar. La primera vez estuve en México por 7 meses y después 2 meses en Colombia. Y después tuve 2 años en Argentina, que volví a casa, y ahora estoy saliendo de nuevo. Yo creo que las 2 veces el viaje me mostró que hay veces que uno, cuando tiene una situación en particular o hay cosas que uno no puede resolver, que le está buscando la vuelta y trabaja con terapia. Yo voy al psicólogo, terapias con constelaciones familiares, con otras terapias holísticas, escribiendo. Hay veces que uno no consigue encontrar la respuesta. Y a veces el viaje tiene eso, uno sale del problema para verlo desde afuera y consigue ver otro tipo de respuestas. O sea, conociéndola a ella o conociéndote a ti, voy conociendo otras formas de resolver que yo ahí no las encontraba, porque uno siempre está en el mismo círculo, buscando en el mismo lugar donde ya buscó. Entonces a veces el salir de afuera tiene eso, ¿no? Tiene encontrar respuestas donde quizás sí hay una respuesta. Empezar a buscarlas afuera, no afuera de uno, sino afuera del entorno, porque siempre la respuesta está acá, solo que a veces el entorno te nubla. Entonces, bueno, nada, yo creo que la primera vez que me fui de viaje fue un poco más diferente a esta. La primera vez que me fui, yo me fui escapando de mi ciudad, escapando de mi momento, porque yo venía mal, venía con mucha fiesta, mucho alcohol, mucho estímulo, y no encontraba la vuelta, y creo que esas cosas me iban tapando algo que me dolía, algo que no podía sanar. Y viajando fue la última opción que tuve, como decir, bueno, ya está, hago esto porque yo no me estoy sintiendo bien conmigo, estoy triste, vuelvo todos los días a mi casa a trabajar y no hago nada, duermo. Entonces, bueno, viajar fue la primera vez, fue una escapada que por suerte fue perfecta para mí porque era lo que necesitaba. Esta vez, de viaje, me sucede algo no tan parecido, pero sí he vivido un año muy difícil, una situación familiar a principio de año muy complicada, la verdad, que por suerte la pudimos pasar, pero yo creo que creo que el descanso también tiene eso, ¿no? El viaje tiene un poquito de... También estoy de vacaciones acá. No solo vine a relajar y a estar por el mundo, sino que vengo a descansar y a relajar. Y eso es lo primero que vi cuando entré a esta posada, que fue un cartel que está ahí, me acuerdo 3 palabras clave que dice: pare, relaje
y desacelero. Y yo creo que la vida me trajo acá a un poquito a eso, ¿no? A parar, a relajar, a calmar un poco. Porque como digo, todo este año fue muy, muy duro para mí y para toda mi familia, que la verdad que me están viendo, les mando un beso grande, que gracias a toda la gente que estuvo alrededor mío este año, pudimos salir adelante a pesar de todo. Pero bueno, para redondear un poquito y volver al tema que vos mencionaste, yo soy de origen japonés y a veces el origen japonés, la cultura japonesa es hermosa. Yo siempre rescato algunas cosas como que son el respeto, la honestidad, el ser buena persona, el respeto a los mayores. Siempre tiene todas esas cositas la cultura japonesa que es muy hermosa, toda la cultura del trabajo. Pero así como todo en la vida tiene su parte mala quizás, entre comillas, o parte que a mí no me gusta, o yo no me encontré, que es la comunicación. El japonés a veces es muy cerrado, muy frío, se saludan así, de lejos, manteniendo distancia. Y eso en mi vida me ha causado muchos problemas, por así decir, porque uno creo que en la vida necesita ese afecto, ese abrazo, esa contención o esas palabras de amor, que apenas llegué a la posada lo vi acá. En esta posada, como dice Ali, es una familia, y realmente es una familia porque acá convive su madre y su padre, y toda la gente que está acá se siente parte de su familia. Y uno apenas llega acá, Ali te recibe con un abrazo, con un beso, que yo no la conocía, y digo, ¿por qué me da un abrazo a mí? Y bueno, eso a veces uno lo ve raro de dónde vengo yo, ¿no? Entonces viene José, papá de Ali, y te habla como si fuese yo su nieto y no lo conozco tampoco. Y eso es increíble, la verdad, eso tiene un amor que hace que uno cuando está acá se sienta parte de la familia. Y eso la verdad que yo desde el primer día te lo dije, era quizá lo que necesitaba y era lo lindo de estar acá. Así que bueno, la búsqueda de este viaje, no sé qué vine a buscar, solo sé que algo voy a encontrar, es lo único que puedo decir. Así que muchas gracias. Vocês querem o quê? Ai, peraí. Escolhe una Também familia. sacou aqui. La familia de Ali. La familia de Sí. A família. Vocês todas são família mesmo. Sim, e o incrível de poder compartilhar. O incrível de poder compartilhar é isso. Porque se a gente não compartilha, fica só no nosso coração, que já é grande. Mas é importante a gente saber que a gente não está sozinho nessa existência. Apesar de sermos seres únicos, nós compartilhamos a vida. E isso é o nosso bem mais precioso, porque estamos vivos. E muitas vezes achamos que estamos sozinhos com o nosso problema. Você como psicólogo acredito que muitas vezes, né, você acha que está sozinho, que só você tem aquele problema. E quando você descobre que não, a gente tá aqui. Aí o que a gente faz? A gente acalma o coração, respira e fica mais leve, né? Então, tem uma coisa bem interessante na filosofia budista, que é assim, uma árvore, mesmo que ela tenha raízes bem profundas, se seja grande, se ela está sozinha num ambiente e vem um vento muito forte, ela pode tombar. Mas uma árvore, mesmo que ela seja mirrada, pequena, mas daqui a mão, se ela estiver escorada, por mais ventos fortes que venham, ela provavelmente fica de pé porque ela tem novas raízes, ela tem escoras. Então é isso na vida, né? Então acho que o fato de eu querer compartilhar as minhas experiências e as pessoas que chegam na minha vida, né? Umas que eu vou ver algumas vezes, outras que eu de repente posso não ver nunca mais, porque você está indo para o mundo, você também. Tem muitos packers que já vieram 3, 4 vezes aqui, porque a gente já ficou tão amigo que faz parte mesmo da família e volta, mas outras pessoas não. Mas enquanto estamos juntos, o que a gente pode compartilhar de melhor? E às vezes dá ruim,
Porque a vida não é só alegria. Às vezes tem alguma coisa que dá ali, mas quando a gente entende que a gente não tem uma bola de cristal para saber o que está passando pela sua cabeça, passando pela sua cabeça, e que você compartilha, e aí você chega para mim e fala, como ontem tivemos uma situação, você viveu uma situação, aí você veio e fala assim, não, Ali, ó, eu passei por isso, fiz isso e aprendi. Né? Eu fiquei muito emocionada, né? A gente viveu uma história, né, que é nossa ali. Mas aí você tomou uma atitude, trouxe para mim, a gente resolveu. Se você não tivesse falado nada, provavelmente o seu coração ia estar ali apertado, né? Eu estava ali vivendo minhas histórias e tal, e não, a gente não ia saber. Mas o fato de saber que a gente compartilhou, ficou leve. Porque eu sei da tua determinação de transformar, eu sei que as situações que aconteceram foram resolvidas e que eu pude, de uma forma ou de outra, ser o elo de evolução para mim e para você. E a gente foi, né? Como a gente aqui, na primeira semana, né? Tava lindo, e aí tava uma agitação que tava fugindo ao nosso propósito daqui, lembra? E aí eu olhei para você, nossa, eu tô correndo, eu tô fazendo, mas espera que eu preciso falar com você. E aí passou uma semana e a gente ali, e aí eu senti que esse sorriso não estava tão sorridente assim, né? Para, respira, vamos conversar. Conéctate, presente. Conéctate, vamos lá, que está falando, que está conversando, então falamos. Porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava boa, mas nós precisávamos olhar nos olhos e falar. E esse é o meu caminho. Então, assim, o caminho do meio, né, é a nossa busca. Nem só para o ser, nem só para mim. Mas o caminho que faz com que a gente respire, com que a gente passe essa existência da melhor forma. Então, essa busca, esse caminho de ir atrás, de sair, nós estamos aqui hoje, tá tranquilo, né? Mas e aí? Eu vou ficar aqui para sempre? Acho que é melhor, né? Ficar, tá bom. Mas eu não falo nada, eu não compartilho nada. E eu vou criando problemas. Eu vou criando situações que fazem com que eu não fique feliz. E é por isso que às vezes eu tenho que sair, muitas vezes, do movimento. E o tempo, ele é muito interessante também. Porque às vezes a gente não consegue falar, né? Porque dói. Dói olhar para dentro e ver que é a gente, muitas vezes, que tem que mudar. Ou que tem que falar. E aí a gente se expõe. Mas é só assim. Não tem jeito. É só assim que a gente acaba dando mais um passo. E muitas vezes a gente está no olho do furacão e não consegue ver que às vezes é simples, mas você, né, aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio, né, ele está no meio. E aí então eu queria ver com vocês palavras que complementem. Ele falou, eu falei, agora você fala, ele fala, e a gente encerra essa história que é mágica para mim, né? Vocês me trouxeram como ela, você também me trouxe, me deixando sem palavras, sem palavras, porque é isso, é compartilhar a vida para que a gente dê mais um passo. Conte para nós aqui, o que é disso que a gente conversou, o que vai te mover daqui para frente, talvez. De aquí en adelante, bueno, uno de los aprendizajes, los primeros con los que yo conecté en llegar acá, fue precisamente el pensar en los demás y salir tanto de mi burbuja, del yo. Y ahí yo pude conectar con el servir. Entonces hoy en día estoy observando y llevando a cabo lo que por muchas veces me ha hecho sentido, pero la magia y la idea está en llevarlo a cabo, en accionar. ¿Me entiendes? Esa misma decisión, como tú bien dices, porque mucho ruido mental, muchas ideas y todo lo demás, pero si no me atrevo a hacer cosas distintas,
Eso es como lo que más me ha golpeado, entre tantas cosas. Pero nada, esto recién comienza. En cuanto a aprendizajes, ha sido muy revelador. Que lindo. Que bom que você vai ficar aqui um tempo com a gente. E muita gratidão. Gratidão. Agradecidísima y feliz. Que delícia. E agora? De nuevo, ¿cuál Diga. era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Aqui, daqui pra frente. De aquí para adelante. Isso, com o que nós conversamos, com o que você tem vivido, esse chacoalhar da vida daqui pra frente, com essa experiência que você tá até o momento. Ajá. Né? O que te move daqui pra frente? Bueno, yo creo que siempre, como bien le ha pasado a ella, por lo menos que me ha contado también, hay una frase, no sé si se utiliza acá en Brasil, pero es la oveja negra, cuando uno es la oveja negra de la familia o del lugar. No sé si lo conocen. A ovelha negra da Ovelha. família. Pode Ah. falar com ela mesma. Sou eu. Por Sim. eso. Hola. Sou Nos eu. juntamos los tres. Sí, Te no, digo que pronto. es coincidencia. Yo también siempre lo he sido. Y por mucho tiempo uno piensa que la oveja negra es ser mala, no estar malo. Y después con el tiempo y viajando y estar adentro mío y escuchándome, me di cuenta de que la oveja negra es diferente, no es que es mala. Sí. Está para romper algo, como vos decís, para revolucionar, para hacer algo diferente. Creo que de acá para adelante, bueno, yo también, como ustedes acá, y es hermoso, estoy grabando mis videos, estoy haciendo transmisiones en vivo y nada, lo que busco y lo que quiero hacer es poder transmitir todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido, que básicamente es comunicar y hablar, resolver lo que uno tiene acá adentro para poder vivir más en paz. Entonces, bueno, la idea, yo siempre dije que mi sueño es poder dar una charla, una conferencia algún día. Entonces, bueno, de acá para adelante es luchar por ese sueño hablando, o sea, gracias, no sé por qué, a la vida, vos me llamaste a nosotros dos para dar una charla acá y ya hacerlo, para mí es otro logro más. O sea, así que es como digo, de acá para adelante yo sí creo, tengo un propósito, es compartir y transmitir. Eso es lo que me lleva. Que delícia, tá vendo? Chacoalha é assim. O Chá com a Saúde veio, trazendo essas informações de como a gente, né, limpa o nosso coração com o compartilhar. E muita gratidão por estarmos aqui. Muita gratidão. E Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo. O chá traz e conecta a gente hoje. Vamos chacoalhar a vida, né? E estamos nos canais aí da Érica Massocco, Ali da Costa, o Ateliê Ali da Costa, né? TV Praia Grande. E se você quiser viver um pouquinho dessa experiência, conversa com a gente, né? Muita gratidão. Muchas gracias. Obrigada. É isso. Muita gratidão, gente. Valeu.